Quero fazer uma pergunta a todos os pastores, bispos, reverendos, padres, papas. Não, só tem um papa, né? Missionários, apóstolos, apóstolas, bispos, bispas. Por que nenhum versículo da Bíblia ele funciona na prática? Se eles a consideram como as Escrituras, a palavra de Deus, inerrante, infalível, palavra de Deus, por que esses versículos, essas passagens bíblicas não funcionam na prática? Deixo a vocês um ponto de interrogação. Por que esses versículos não funcionam na prática? No Evangelho de São Marcos, no capítulo 17, versículo 17 e 18, diz, no finalzinho do capítulo 18, parte B, que imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em outra passagem bíblica diz que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O texto afirma que tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Mas na prática, isto não funciona. Por que na prática é bem diferente? Vocês têm que responder isso para o povo. Vocês, pastores, padres, vocês têm que responder isso para o povo. Vocês têm que passar a dizer a verdade para o povo. Não ficar aí todos os domingos inventando conto da carochinha, enganando as pessoas. Mentindo às pessoas. Eu nunca vi um cego voltar a ver dentro de uma igreja, com oração de imposição de mãos. Eu nunca vi um paralítico levantando, voltar a andar. Eu nunca vi um canceroso ser curado do câncer, nunca vi. Já vi pessoas morrendo. A minha mãe foi uma que morreu de câncer. Com essa doença terrível, implacável, que todos nós estamos suscetíveis a passar por essa tragédia. Eu nunca vi um surdo escutar com oração de imposição de mãos. Nunca vi. Meus amigos, será? Ou seja, não será. Dificilmente, ou seja, nunca você vai ver nem um pastor, nem um padre operando nenhum milagre. Escute o que eu estou dizendo.
Você que está aí adentrando a uma igreja, seja ela católica, evangélica, com o intuito de receber uma cura, de receber um milagre, eu confesso a você que você vai ser decepcionado. É melhor você ir a um hospital procurar uma assistência médica, se você tiver condições de pagar um plano de saúde, do que confiar nesses homens e mulheres estelionatários da fé, só à procura de uma próxima vítima. Meus amigos, esses versículos, essas passagens bíblicas, não funcionam na prática. Nós temos somente no campo da teoria, no campo teórico, porque na prática isto não acontece. Quantas pessoas adentram esses recintos à procura de uma cura, de um milagre e saiam de lá decepcionadas. Saem de lá decepcionadas. E saiam de lá decepcionadas. Quantas pessoas são iludidas com essas mensagens que Deus vai te dar, que Deus vai mudar a sua história? Quantas pessoas estão perdendo seus bens dentro dessas igrejas, com esses coach que estão aí em cima desses púlpitos? Que Deus vai resolver os seus problemas, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te prosperar, Deus vai te tirar do cativeiro, Deus vai te levantar dessa cadeira de rodas, Deus vai te dar novos olhos, novos ouvidos, Deus vai mudar a sua boca, a sua língua. Quantas pessoas estão sendo iludidas nesses lugares? Venham receber a sua bênção. Jesus vai pagar as suas contas, vai resolver o seu problema sentimental. Isto é ilusão, meus amigos. Você que pretende se ingressar em uma instituição desta evangélica financeira, com o intuito de receber um milagre, de mudar de vida, você vai ser decepcionado. Meu amigo, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir a verdade de quem cresceu, viveu intensamente dentro de uma igreja. Eu não saí decepcionado, eu não saí brigado. Por onde eu passei, fiz amizades, não roubei, não cometi adultério, não briguei com ninguém, eu saí por livre e espontânea vontade, até que eu comecei a ter contato com a verdade.
de que tudo isso de religião não passam de conto de fadas. Infelizmente, não passam de contos de fadas. A história é a chave da verdade. Por séculos e séculos, meus amigos, as pessoas foram privadas de conhecimento. Os países que investem em conhecimento, em educação, eles são muito mais desenvolvidos do que os nossos países aqui, países emergentes. Olha o descaso com a educação que é no nosso Brasil. Há um motivo por trás disso. Quando você vai lá quando você começa a estudar os países nórdicos, que as pessoas não estão nem aí para Jesus, para Deus, eles têm a crença deles lá, que é muito vaga. São países que quase não têm criminalidade. São países que o povo é mais feliz. São países que a educação é praticamente de graça. São países que não estão nem aí para a religião. Eu estava vendo uma matéria ontem no Fantástico, um assalto, uma quadrilha que estava assaltando motociclistas, motos potentes. Está um verdadeiro calvário viver em São Paulo, meus amigos. O nosso Brasil é predominante cristão. Eu falo para vocês, isso não vale de nada. Isso não resolve nada. Crer em uma divindade, em um Deus, com o intuito que eu vou ter vida melhor, que vai me livrar, isso não funciona. Na prática, não funciona. Eu acabei de postar um vídeo aí das tragédias, algumas tragédias de cristãos, de crentes evangélicos, afirmando que o Deus da Bíblia não livra de nada. As divindades, os padroeiros, padroeiras, não nos livra de nada. Os guias não livram ninguém do acidente, do assalto, da doença, da enfermidade. Never. Não livra nada. Nunca passou pela sua cabeça, você crente, católico, espírita, que vocês estão sendo enganados, manipulados? Ah, Luiz, mas as pessoas precisam de uma religião. As pessoas precisam de um Deus a qual elas olham, elas venham a olhar para o céu e clamar. Mas eu pergunto a vocês se funciona alguma coisa. O texto aqui está dizendo: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não funciona. Não funciona. Olha os hospitais como está cheio. Hospital do Câncer. Vá lá no Sara Kubitschek, que a minha filha fez tratamento lá. Lá está assim de crianças deformadas, deficientes. Se esses versículos fossem verdades, os hospitais estariam vazios. Ah, Luiz, mas isso não acontece porque a pessoa não crê. Então nenhum padre, nenhum pastor crê em coisa nenhuma.
Eles estão lá porque têm os seus salários, os presidentes de igrejas com seus impérios, com as suas dinastia cristã, que passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Aí o Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, aposentou. Quem assumiu? André Valadão. Vocês acham, vocês que são ingênuos, que o André Valadão já não está treinando um dos filhos dele para assumir o cargo dele quando ele vier se aposentar? Lógico, passa de pai para filho. Porque é muito rentável. É muito dinheiro, meus amigos, que rola. Vocês não têm noção. Tem igrejas aí que arrecadam 1.300.000 por mês de dízimos e ofertas, souvenirs que vendem dentro das igrejas, cantinas. E a igreja não tem gasto com quase nada. O gasto da igreja é com quase nada. Pelo tanto de arrecadação que entra nos cofres da igreja todos os meses. É um bom negócio. Um bom negócio. Por que crer num livro? Cegamente crer que nós não temos evidências nenhuma. Vocês sabiam que existia, que o Jesus histórico, supostamente, ele não operou milagre nenhum? De fato, existia um Jesus, mas que ele não operou milagre nenhum. Ele era um camponês iletrado, ou seja, analfabeto, de pai e mãe. Que toda essa narrativa de milagres, etc., foram construídas. Ah, Luiz, mas você tirou isso de onde? De onde você tirou essa informação? Do doutor Oswaldo, que é professor de universidade, mestre, doutor, professora Juliana Cavalcante, que é mestre. E tem tantos escritores, mas as pessoas não dão ouvidos. As pessoas não querem saber a verdade. Porque é muito cômodo as pessoas acreditarem em um ser imaginário que relatos nós temos, mesmo que nós não temos nenhum fato concreto, mesmo que nós não achamos nada, nenhuma evidência, segundo esses doutores, esses mestres, como André Victarese, pessoas que estudam, meus amigos. São professores, são pessoas que elaboraram teses de mestrado, de doutorado na área. Sim, meus amigos, sim. Por que não dar ouvido a essas pessoas? Essas pessoas
Não estão aí na internet pedindo dinheiro. Ah, faça aí um Pix de R$ 1.000. Faça aí um Pix de R$ 500 para a obra crescer. Eles não estão aí na internet pedindo dinheiro. O interesse deles é transmitir conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, ele quebra as cadeias, os grilhões que prendem as pessoas nas masmorras das religiões. O conhecimento ele muda ideologias. O conhecimento, e não há nenhum erro em desacreditar nessas divindades. Ah, Luiz, mas você está sendo radical. Não estou sendo radical, meus amigos. O conhecimento, ele transforma. Ele transforma um país, uma nação. Quando você começa a estudar Dinamarca, Suécia, Islândia, porque no passado eles investiram em educação e em conhecimento. Ninguém não está nem aí, crianças lá nem conhecem esses deuses, essas divindades aqui que nós temos conhecimento, que nós, muitas vezes eu me debrucei, me ajoelhei, orando, pedindo. Ah, eles nem conhecem isso, eles nem fazem isso. Aí você faz uma comparação de um país que é extremamente religioso e faça uma comparação com esses países que não estão nem aí para essas divindades. A diferença é absurda, porque o governo investe em conhecimento, o governo investiu em educação. Os políticos de lá não têm essas regalias que os políticos daqui do Brasil têm. Político lá ganha uma ajuda de custo. Político aqui ganha R$ 100.000, R$ 30.000. Carro à disposição, avião, passagens à disposição. Por quê? É um país que nós não sabemos nem votar. É um país que nós damos ouvidos, o que esses homens, considerados homens de Deus, divindades, falam em cima dos púlpitos. Mas nós não vamos atrás do conhecimento. As pessoas dão ouvidos a eles, como eu já dei vários anos da minha vida. Mas hoje não. Hoje estou convicto de que tudo isto é uma ilusão, uma perca de tempo. Ah, Luiz, mas depois que eu fui para a igreja, eu parei de beber, parei de fumar, parei de ir às festas, parei de trair a minha mulher, parei de trair meu esposo. Conheço pessoas que são assim, fora da religião. Conheço pessoas que abandonaram os vícios fora da religião. Tem tanta coisa, tem tanta informação. Precisamos nos ater com conhecimento. Ah, Luiz, mas você tem alguma faculdade? Não, pretendo ainda. Eu tenho outras prioridades. Mas eu pretendo ainda fazer uma faculdade. Sabe qual a faculdade que eu tenho vontade de fazer? De jornalismo. Eu cogito ainda fazer futuramente, não agora.
Porque, como eu já disse, eu tenho outras prioridades. Tantas pessoas, depois dos 60 anos, estão entrando nas universidades, formando depois dos 60 anos. Eu estou com 51 anos. Se até lá eu estiver vivo, pretendo fazer. Meus amigos, as religiões têm o seu ponto positivo, sim. Tem. Eu não vou ser hipócrita aqui de não falar isso. Mas que as religiões, elas aproveitam demais da ingenuidade das pessoas, isso sim. Elas aproveitam da ingenuidade das pessoas. E isto é bem verdade. Meus amigos, há 3 anos mais ou menos eu abandonei a igreja, abandonei a religião. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa melhor, porque eu tenho conhecimento, estou adquirindo conhecimento. A palavra de Deus fala, as escrituras falam que quando uma pessoa abandona o Deus da Bíblia, 7 demônios entram na pessoa. Está escrito. Eu sou a mesma pessoa. Posso te garantir que eu sou até uma pessoa melhor. Sou o mesmo pai, mesmo marido, mesmo profissional onde eu trabalho. Sou a mesma pessoa com os meus vizinhos. Sou a mesma pessoa com os meus cunhados, com a minha família. Não mudou nada, o que comprova que isto é uma fake news. Mas isto é usado dentro das igrejas para amedrontar as pessoas, aquelas pessoas que saem da igreja, que abandonam Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia. Olha, não sai da igreja, porque se você sair, 7 demônios vão entrar no seu corpo. Isso é fake news. Isso não funciona. Isto é uma mentira. Tanto que eu saí, não sigo igreja, não vou à igreja. Desde quando eu saí, nunca mais adentrei. Até que eu fui algumas vezes com a minha esposa. Mas eu sou a mesma pessoa, não mudou nada. Não ando por aí babando, rosnando. Porque tudo isso que acontece dentro das igrejas aí, Universal, etc., Isto é teatro. Que já foi desmascarado. Já foi desmascarado aí. Mas o povo prefere acreditar. Isso é mentira, isso é fake news, isso é teatro puro. Teatro puro. Tem as chamadas hipnoses, etc e tal, que os pastores, até pastor está fazendo curso de hipnose. Nós temos relatos que pastores fazem curso de hipnose para hipnotizar as pessoas. Meus amigos. Então, voltando ao assunto aqui, adquirem conhecimento. Estudem. Se inscrevam no canal desses professores, desses doutores em história. Até teologia, história das religiões. Vocês vão ficar sabendo de muita coisa interessante, meus amigos. Sim. Grande abraço.
Uma ótima semana a todos e até a próxima.